Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe o Rafael. Ele é fotógrafo e trabalha com a divulgação das riquezas naturais com foco no Cerrado, que é a área onde ele vive. Deixa eu se apresentar. E aí, tranquilo? Tranquilo, André. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito importante de poder divulgar o trabalho que faço, né? Então, de antemão, queria te agradecer o carinho de toda a equipe do podcast Animal, que tornaram essa realização possível, né? Essa conversa viável. Então, como tu dizias, eu sou fotógrafo na cidade e já está completando uma quadra de 20 anos, né? Tem mais 3 anos ali de formação acadêmica e esses 20 anos exercendo o ofício da fotografia, mais ligado à área de assessoria de imprensa e fotojornalismo, né? Então, passei muitos anos lá na Esplanada, atendendo os diversos ministérios, os diversos matizes de cores e partidos. Então, conheço um pouco essa realidade política de Brasília, né? E acabei entendendo que o trabalho que eu fazia ali dentro era uma política um tanto quanto ineficiente, pois participava de diversos programas infrutíferos, como a gente está cansado de ver nas gestões diversas que assumem as legislaturas aqui de governo federal ou mesmo no caso distrital. Resolvi fazer a minha política, André, e fui atrás daquilo que eu gosto. Então, durante esses 20 anos, eu acabei montando um acervo com as riquezas, um acervo fotográfico com as riquezas naturais do Cerrado, né? Com ênfase e destaque para a observação de aves. E quando eu percebi que esse acervo tinha uma qualidade digna de se comunicar com a comunidade, eu criei uma coleção de produtos. Eu tenho uma inspiração grande no meu pai, que também é jornalista, e a ideia foi dele de que a gente usasse a plataforma da manta magnética como esse suporte para viabilização dos produtos. A partir do imãzinho, que surge primeiro nesse formato, ele é um 7,5 por 5, eu comecei a procurar as formas que eu poderia encontrar para dialogar justamente com a comunidade apresentando esse tema. Num primeiro momento, eu vi que a forma mais ágil e fácil, até porque eu precisava girar a engrenagem financeira, uma vez que eu abri mão de estar fazendo o trabalho de assessoria de imprensa, e me vi na obrigação de fazer essa engrenagem girar. Cansado de procurar justamente os órgãos públicos que são desse segmento e ter algumas reuniões, mas como disse antes, infrutíferas, que elas não dão continuidade, eu fui procurar na comunidade quem me desse respaldo para que eu seguisse adiante com essa atividade. Hoje eu estou completando 3 anos que eu exerço essa condição, né? Eu comecei, como mostrei para vocês antes, primeiro com esse layout, fiquei 1 ano trabalhando com isso, voltei a fazer assessoria de imprensa e já tem 2 anos que eu retomei essa atividade, agora com mais força, agora com uma coleção mais variada, com produtos que dialogam do 0 aos 90 anos de idade, e isso tem me dado não só na perspectiva de retorno financeiro, né? Tem me dado o sustento e a qualidade de vida que eu preciso, como eu justamente me sinto gratificado de poder conversar com a comunidade sobre um tema que não me pertence, não pertence à academia, não pertence exclusivamente aos estudiosos da área, mas é um tema que pertence a toda a comunidade. Porque quando a gente fala de meio ambiente, muitas vezes a primeira questão que vem na cabeça é o meio natural, mas o meio ambiente é justamente o meio em que nós vivemos. E coexistimos com todas essas espécies que estão na nossa volta. Então, justamente, é uma questão de tu te dispor a sentir e perceber que toda essa realidade está aí, disponível no dia a dia. E uma vez que você se envolve, não para mais. E como é que foi, assim, começar? Porque, como você falou, você é fotógrafo, né?
Então deve ser extremamente prazeroso fazer essas fotos. A gente vê como essas fotos que estão passando aqui, é o tipo da coisa que você tira uma vez. Muitas delas são cliques únicos, né? Você às vezes leva tempo até conseguir uma boa foto. Isso começa já na minha infância, e aqui faço uma referência, um agradecimento ao meu falecido padrinho, o tio João, que desde a infância oportunizou que nós tivéssemos contato com essa realidade. Aqui eu destaco uma passagem dele, que ele me diz de frente para uma árvore seca, dessas que nós temos aos montes aqui no Cerrado, né? E aí ele olha para a árvore e diz assim: cada ponta desse galho aponta para Deus. Quando ele me disse isso, e nós ainda vivendo num país extremamente católico, né, aquilo me tirou da zona de conforto e me fez fazer uma reflexão de que essa entidade que às vezes é estereotipada com um arquétipo de um todo-poderoso, onipotente, eu consegui perceber que, na verdade, tudo que faz parte desse mundo natural, do que está na nossa volta, é justamente uma interferência divina. E quando eu tive essa lucidez, né, e por isso faço essa referência a ele, eu me senti muito grato por um dia ele ter me oportunizado ter essa visão de forma que me conduzisse por esse caminho. Isso eu estou falando lá na infância. Depois eu vou procurar a fotografia como uma ferramenta para tentar desenvolver o meu trabalho profissional nessa área. Num primeiro momento eu me vejo, não vou dizer forçado, mas o caminho natural me levou para fotografar eventos sociais, para fazer fotojornalismo, para prestar assessoria de imprensa. E no meu tempo livre eu fui montando esse acervo. E aí não só o prazer de ir em busca dessas imagens, mas também um desafio profissional. Porque quando a gente fala de fotografia, talvez não haja nada mais difícil do que a fotografia de aves. E aí é um paradoxo, porque elas sim estão disponíveis por todos os lados, mas isso não significa que você vai ter um resultado fotográfico bacana e legal com facilidade. Não, elas não respeitam luz e sombra, elas são diminutas, então elas se movem muito rápido. Esse clique, por exemplo, foi um clique só e ele está com um calango na pata, né? Então eu observei ele pousado, aí quando eu busquei a câmera para fotografar, dei o primeiro clique, a luz não estava certa, a foto estourou, ele ouviu o clique, decolou, eu passei o dedo no anel, fechei, aumentei a velocidade e consegui fazer um disparo que saiu aquela foto. Então, esse é o soldadinho Antilope agaliata. Esse foi a primeira espécie que eu precisei usar o canto para ele se aproximar. E aquela foto específica é justamente no momento que eu solto o canto dele e ele chega próximo. Então existem técnicas também para você conseguir a foto... Não, sem dúvida. Como você quer, assim, eu não digo uma foto manipulada, mas sim uma foto esperada. Quando eu digo esperada, eu digo assim, você espera aquele momento específico, como você falou, usa um canto para atrair, tudo é isso? Muito importante o que você está falando, porque eu dei um exemplo do soldadinho e nós vamos ver uma outra foto de um gavião de rabo branco na Lua, que foram duas fotos que eu consegui me organizar para fazer, ou seja, eu me propus fazer essa foto e contei com todas as condições de temperatura, luz, pressão, funcionando ao meu favor. Mas quando você se dispõe a fazer a atividade, você não vai necessariamente atrás. E veja, a atividade por si só ela é tão rica que ela tem várias gamas de atuação. Você pode fazer observação com um binóculo, você pode gravar áudio, você pode fazer ilustrações, você pode fazer o que eu faço, que são as fotografias. Uhum. E ainda assim você pode sair livre, como é o que eu gosto de fazer, e o que aparecer no meu caminho eu vou registrar, ou você pode sair com essa foto que eu falava. Essa eu esperei o momento da lua subir, ele continuou empoleirado, porque justamente esperava a luz da lua para poder fazer a caçada dele, e ocasionou da gente ter esse resultado. Eu brinco muito quando eu vendo essa foto, que é uma foto que me deu muito prazer em fazer, e quando eu vi ela realizando, as pernas tremiam de emoção.
Então, são esses momentos que realmente ficam de recorte do entusiasmo da atividade, né? Mas, como eu te dizia, você pode sair, sim, para observar o saí azul. Rafa, eu quero fazer uma caminhada para a gente achar o saí azul. Não, ok, a gente vai, eu sei mais ou menos te direcionar onde que a gente pode encontrar a famíliazinha dele, mas é isso que eu te disse. O gostoso da atividade é que, pelo menos para mim, é que tu te permita justamente interagir com o meio de uma forma que aquilo que vier ao teu alcance é lucro. Uhum. E geralmente você, vamos dizer assim, passeia por aí para tentar tirar foto, é isso? Isso. Para tentar buscar a imagem... Como eu te falei, Brasília, só aqui o nosso quadradinho, são mais de 450 espécies de aves diferentes, tá? Então, essa realidade do Cerrado, ela realmente traz uma avifauna bem diversificada. E dentro do próprio Cerrado você vai encontrar os subbiomas, onde algumas das espécies vão se dividindo, né? Uhum. Então, o plano piloto mesmo, nós já temos uma realidade muito ativa. Aqui mesmo nas quadras da Asa Norte e Asa Sul, são bandos de araras que passam, o periquito de encontro amarelo, que a turma chama de caturrita ou de cocota. Ele tem uma série de nomes populares, né, mas é o mais comum aqui nas quadras. Ou mesmo o saí azul, que foi aquele que passou ainda agora, é uma espécie muito comum e ela é a ave símbolo desse meu trabalho, porque apesar dela ser muito comum, a comunidade de forma geral não conhece. Então é aquilo que eu te falava antes, né, guardadas as proporções, esse o saí azul. Eu vi que inclusive ele está aqui marcado como macho. Esse é o macho. Diferente. A fêmea, nesse caso, ocorre o dimorfismo sexual e a fêmea é bem diferente dele, com algumas características muito comuns, né? Mas esse é um fenômeno que ocorre com quase metade dessas 450 espécies que ocorrem aqui no quadradinho. E ele é a ave símbolo desse trabalho, como eu dizia, porque justamente a comunidade não conhece e ele tem uma expansão territorial muito grande. E, guardadas as proporções, o meu trabalho é justamente de tentar aproximar a comunidade desse segmento, mostrando que a observação de aves é um segmento do turismo consolidado no mundo. Nós temos uma realidade no Brasil muito favorável. O Brasil é o segundo país no mundo em número de espécies e a gente ainda não consegue extrair todo o potencial que o tema tem. Então, como eu te disse, guardadas as proporções, dentro daquilo que cabe no tamanho das minhas pernas, eu procuro aproximar a comunidade do tema. E acaba que o seu trabalho também ele é muito didático, né? De tentar mostrar essa variedade de espécies que a gente tem. E aí eu trouxe o universo lúdico, pois criei uma coleção pedagógica, né, que dialoga justamente com a criançada, que é um público muito importante que eu trabalho. E aí são os jogos, eu criei uma família de jogo da memória, bem variado, com riquezas naturais, com as aves de Brasília, vários formatos para poder ter um diálogo de preço diferenciado, né? E aí poder entrar nas camadas sociais diversas. E o super trunfo das aves do Cerrado, que é um jogo que nós tínhamos ali na década de 80, que destacava carros, motos, tanque de guerra, tinha uma série de coisas que fez parte de uma infância que tu deve ter, nós não devemos ter uma distância grande de idade, né? E que tu deve ter presenciado aquele momento lúdico. Nós fazemos parte da geração que justamente vive a transição do analógico para o digital. Eu brinco muito, porque meu primo, nossa diferença deve ser o quê? Estourando aí uns 7 a 10 anos. Tá. Ele, com 14 anos, desmontava e arrumava um computador, mas nunca tinha soltado uma pipa. É isso mesmo. Brincar de bolinha de gude, corrida de tampinha, que nós fazíamos os caracol, subia e saltava lá. E aquilo que era fantástico, a capacidade de criação que nós tínhamos em função... Nós vamos brincar. E o que nós vamos brincar? Não tem videogame, não tem internet... Então vamos criar. Quando não era a partida de futebol, era época de vento, então é pipa, as bolinhas de gude, botão, futebol de mesa. Meu pai me ensinou a fazer botão para jogar. As pipas, nós mesmos aqui confeccionar, que negócio de comprar pipa pronta, não. Nós queremos fazer as nossas.
Então, eu acho que essa realidade lúdica também me oportunizou que hoje eu propusesse para a comunidade uma volta àquele, eu vou dizer assim, ao entendimento que nós tínhamos naquela época em que as coisas eram tangíveis, eram palpáveis, né? Uhum. E aí eu trago o material impresso, justamente. E todos com manta metálica. Todos manta magnética, né? Todos na manta magnética, né? A manta magnética virou essa plataforma importante. E todos impressos no papel fotográfico, para garantir justamente a qualidade do produto, né? A fotografia de natureza, ela exige uma nitidez grande, né? Então, eu fui em busca de um parceiro que me oportunizasse essas impressões. Mas, para além da qualidade, o diálogo com a comunidade no sentido de mostrar que essa realidade está na nossa volta. É lógico que a qualidade vai trazer o olhar mais atento, né? E é nisso que eu aposto para fortalecer o conceito de que, à medida que você conhece, você se propõe a conservar, preservar, entender a importância. E você traz exatamente essa noção, principalmente para a criançada, da própria preservação. Sem dúvida. Né? A gente teve aqui o Roberto Cabral, foi até candidato a deputado federal, que ele é do IBAMA, tá, e trabalha muito com repressão a tráfico de animais. Né? E ele mostrou, inclusive, aqui uma questão de umas aves, eu acho que eram quase 600 aves. Mais da metade, cara. Eu queria falar sobre isso, sabe, André, porque é uma parte tocante do meu trabalho. Desculpa te interromper e tu conclui tua pergunta, mas só para eu pegar... Só comentando mesmo exatamente por quê. Porque eu acho que trazer essa noção de conservação e de que é muito mais bonito você observar essa ave solta na natureza. Eu vejo, por exemplo, na chácara da minha sogra, a gente pegou uma antena velha da Sky. Tá bem. Botou de cabeça para baixo e enche ali de fruta, de Fez coisa, um comedouro. Ali em Olhos d'Água. Tá. Então, de manhã cedo, cara, na chácara, é uma variedade absurda de ave ali. E aí está o nosso... eu não quero tratar como uma briga, porque nós não vamos brigar. Foi uma cultura que foi formada ao longo de décadas. Sim. Então, o que nós temos de gaioleiro espalhado pelo Brasil é um troço assustador, porque ao passo que no mundo a cultura da observação das aves se fortaleceu, e aí você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que só para que você tenha uma noção de números, esses dados são de 2017, houve uma pandemia no caminho, não deve ser exatamente isso, mas, resumidamente, eles movimentam 100 bilhões de dólares numa cadeia produtiva de 600 mil empregos só com observação de aves. Mas eles conseguem esse número porque eles consolidaram essa cultura. E aí você vai se lembrar de personagens marcantes na história do próprio desenho animado. Está ali o Pica-Pau. Como é que eles viam o brasileiro? Está ali o Zé Carioca sendo representado. Então, com o fortalecimento desse entendimento, essa atividade traz esse resultado, né? A nossa indústria foi para um outro lado, que foi para o lado egoísta. Você gosta, mas você quer preso. Você adora ouvir o canto, mas ele tem que estar engaiolado. Veja o paradoxo. Veja que, numa consideração razoável, não há explicação. Se você gosta, você não quer preso. E aí está o que tu dissesse. À medida que tu gosta, quer tê-los por perto, bota um comedouro, planta árvores frutíferas. As espécies vão vir, tu vai ter a companhia delas. Os meus lá em casa já estão tão acostumados que é o dia inteiro. E é alpiste para canário da terra, para baianinho, para as pombinhas, é banana para o sanhaço, para o saí azul, mamão para o sabiá. Então, você acaba, inclusive, observando quais são as preferências de cada um e tu te torna um fiel depositário. Eu tive um cliente, há muitos anos atrás, eu fui atender os cães dele ali na área rural ali de Sobradinho. Tá bem. E aí chegou um cara lá bêbado,
2 tucaninhos dentro de uma caixa. Oh, meu Deus do céu. Ele falou, cara, eu comprei por um motivo básico e Pra simples. soltar. Comprei, a hora que eles cresceram, fui deixando solto. Ele disse, cara, hoje em dia, ele recebe um monte de tucano. De tucano. Por quê? Começou com aqueles 2, que ele só comprou porque sabia que ia morrer, Mas cresceram solto? cresceram soltos, e eles vão e voltam com mais um tanto. Exatamente. Tem coisa mais linda? E ele disse, cara, eu tenho a alegria de poder observar no final de tarde um bando de tucano vindo comer aqui. E tá aí. Esses que ele comprou cresceram naquele ambiente e se sentiram confortáveis naquela realidade, de forma que quando eles saíram para fazer Eles voltam. eles voltam e trazem outros indivíduos juntos. É sensacional. Esse é o exemplo que a gente tem que ter. Como eu te disse, eu não quero brigar, porque foi uma cultura estabelecida. Não significa que nós não tenhamos a capacidade de fazer uma reflexão, e como eu te disse, na hora que tu põe ali cartesianamente o ato, não há argumentação, não tem justificativa. Ah, porque eu gosto tanto. Querido, mas você gosta tanto. Veja que para eles é muito melhor que eles estejam soltos. Cara, eu não sei se você consegue ter, como eu te falei lá na chácara, a gente tem uma diversidade para você olhar. Sem dúvida. Não são. Às vezes são os mesmos indivíduos que vão e vêm, sim, mas na maioria das vezes é um monte junto. Você consegue observar. Cara, tem coisa melhor que você chegar de manhã cedo, abre a janela para tomar um café. Um bando de ave diferente. São cores diferentes, cantos diferentes. E quem te inspira mais liberdade do que um ser tangível e palpável que pode voar? Quando você voa, você não respeita a fronteira. Você não se limita aos limites geográficos. Você pode se limitar ao seu limite de ação, de procura de alimentação, mas eles criam os próprios roteiros, né? E, lógico, aí a interferência humana, né? Que é à medida que nós vamos invadindo os territórios deles, eles vão procurando novos, mas muitas vezes perdendo. Porque quando você vê um caminhão de tora passando, aquilo ali não é madeiras para confecção de móveis. Eram casas. Já eram casas. E essas espécies vão ter que ou procurar outras, ou, como ocorre em muitos casos, lamentavelmente, Vão parar na gaiola. E podem ser, inclusive, extintas. E é complicado você mudar essa mentalidade. Ainda bem que a gente tem uma geração mais nova que tem uma preocupação maior nesse sentido. Mas a galera mais antiga é difícil você convencer. Mas nós estamos aqui fazendo esse trabalho justamente. Mostrando que eles podem estar por perto, mas não precisam estar presos. Eu entendo quando tu fala dessa dificuldade, mas veja, nós tivemos uma cultura que se estabeleceu ao longo de décadas. De fato, nós não vamos mudar essa realidade da noite para o dia. Não. Mas ações como a tua, e aí no caso sou eu hoje, mas daqui a pouco é um outro personagem, de divulgar esse tipo de trabalho, de divulgar a importância da preservação, de divulgar a beleza que é a atividade de observação. Ou seja, veja, como eu te disse ainda há pouco, no mundo são 9.000 espécies. Uma vez que tu te envolve com a observação de aves, isso não vai acabar nunca. Sem contar que muitas vezes, eu posso estar enganado, mas você sai na esperança de encontrar uma espécie. Ok. E você acaba encontrando uma outra que não era aquilo que você estava esperando. E aí tem essa novidade também do fato de observar. Sim, é uma parte importante da atividade que é você colecionar os avistamentos novos, né? Então, para um observador, é pouca coisa mais prazerosa do que você achar uma espécie que você ainda não tem no seu acervo, né? Então, é um momento de muita euforia, é um momento... Eu mesmo brinco porque, às vezes, eu perco a foto de tão entusiasmado que eu fico, né? Então, eu grito... que coisa mais linda! Para mim, são entidades que aparecem à minha volta e me oportunizam. Então, realmente, eu extravaso naquele momento, né?
e às vezes até perco o clique, mas vou procurando me regrar, justamente para também não invadir o espaço deles, ou seja, que a minha atividade não interfira na rotina, né? Há de se ter muito esse cuidado, porque observar aves não significa que você precisa interagir com elas. Então, você vai interagir, né, no caso da fotografia, no caso da observação, mas é importante que fique destacado que não é legal que tu, de alguma forma, afugente o bicho daquele lugar, ou mesmo tire a concentração dele para aquele momento, né? Até para que a foto fique o mais natural possível. Exatamente. E você não faça, não traga esse prejuízo para a espécie que você está observando. E às vezes leva tempo, estava comentando, para você conseguir aquela foto. Sim. Mas no seu caso, você faz a foto, faz a pós-produção, a edição, tudo direitinho até chegar no produto final. Exato. Deve dar um trabalho. O que não dá trabalho, amigo André? Veja, outro dia eu conversava com uma professora enquanto fazia as vendas e ela me contando da realidade dela com a turminha de alunos de 6 anos e que, né, às vezes ela precisava se fortalecer para não deixar que a distração ali, né, roubasse a concentração dela. E eu fiz o mesmo comentário que o seu. Eu disse, nossa, que trabalheira. E aí ela me disse, mas o seu trabalho, ele também é bem trabalhoso. E eu garanto que para o André estar aqui, não só a tua formação acadêmica, mas existe também uma dedicação na tua, na tua personalidade para que tu queira exercer essa condição. Uhum. Então, tudo está muito ligado à relação do que te dá prazer, né? Então, veja, como tu dissesse bem, eu faço da captura da imagem ao desenvolvimento do produto, edição, seleção, confecção de layouts. Eu só não faço a impressão que eu terceirizo, mas compro a manta magnética, colo cada uma delas, fileto todo mundo, boto nos saquinhos, etiqueto e vou procurar a comunidade, me apresentando justamente como um fotógrafo de natureza e procurando aqueles que têm identidade no tema, disposição para contribuir, para que eu siga levando essa pauta em frente, né? E graças a Deus e justamente a esse trabalho, eu tenho um retorno muito especial que vai além da questão financeira, mas de justamente encontrar parceiros autênticos que não só se identificam, ou muitas vezes ainda não tinham se atentado para o tema, mas que observam na proposta uma iniciativa que procura trazer algo mais para a comunidade, né? Que não vise só o lucro, ou só o Rafael, mas não, tem um trabalho que tem uma importância de conscientização, e é nisso que eu me pauto, né? E é esse feedback que muitas vezes eu tenho que justamente... E existem algumas aves que são mais fáceis de visualização aqui em Brasília? Sim, nós vamos ter ali o Big Five, né? Vamos dizer assim, que são aves que, inclusive, muitas vezes eu não trago no meu acervo, tá? Uhum. Então, é o bem-te-vi, é o sabiá, é o João de Barro, o beija-flor, tesoura, o Eupetomena macroura, esse sim faz parte do meu acervo, a coruja buraqueira, essa também faz parte do meu acervo, mas os três, eu tenho eles fotografados, mas eu não procuro botá-los nos produtos, porque eu quero justamente que a comunidade conheça os que eles não conhecem. Esses já fazem parte de um consciente coletivo, né? E tanto no imaginário como na vida real, pois são cantados na nossa cultura popular, em diversas músicas, né? Ou mesmo em poemas que eles são ali destacados. E aí eu procuro trazer uma turminha que, como eu te disse, a comunidade de forma geral não conhece. Então, é o alma de gato, é o saí azul, é a coruja caburé, a saíra de chapéu preto,
é o tuim, que é da família das araras e é o menor indivíduo. Então, o quiriquiri, que é um gaviãozinho que nós temos bastante aqui na região. Então, esses indivíduos, para mim, acabam que potencializam um pouco desse trabalho que eu faço, no sentido de, eu não quero te dar aquilo que tu já conhece, eu quero te oferecer uma coisa nova, faz parte do teu contexto, mas tu não conhece. E eu sei, pela experiência que eu estou te falando de 3 anos, que às vezes até gente que tem envolvimento na área não conhece esse carinha que tem uma distribuição enorme. E o seu acervo hoje em dia conta com quantas fotos? Quantas espécies diferentes? Vamos botar assim, porque eu acho que foto deve ter... Tem os números, assim, veja, como são 20 anos fazendo essa atividade, né, lógico, sem a envergadura profissional até o momento que eu me proponho que isso ocorra, mas hoje eu já tenho mais de 30 mil fotos no acervo, né? A gente pode considerar aí pelo menos 300 espécies fotografadas, e eu também diria esse número de 300 a 400 fotos que foram selecionadas, pinceladas, para que eu desenvolvesse essa coleção de produtos. E aí tem o imãzinho 7,5 por 5, o imãzinho 10 por 15, e aí nele eu já trago um texto pedagógico junto, botei bilíngue para justamente ampliar o diálogo. Os marcadores de página, que foi o presente de uma parceira que me trouxe essa sugestão, e essa sugestão acabou que criou eu tenho uma identidade muito grande, né? A comunidade, de forma geral, consome livro, então eles compram muito marcadorzinho de página, tanto para si quanto para presentear. E entrei numa linha pedagógica para dialogar com a criançada, né? Então fiz uma coleção de jogo da memória, tamanhos variados e o super trunfo das aves do cerrado. Hoje está com um modelinho que é uma edição única, mas já está na linha de montagem uma série de super trunfos, ou seja, eu vou fazer 10 edições diferentes, cada um com 20 espécies, né? Para que justamente eu possa dialogar com aquele cliente que uma vez já levou e pode levar o produto de novo. Então, a variedade de produtos tem crescido. Tem crescido, tem crescido. E tem ideia de expandir ainda mais? Olha, por hora, a variedade de produtos... porque, veja, nós estamos falando aqui dos produtos na manta magnética. Esses produtos todos eu consigo sair com eles comigo. Então, eu faço uma caminhada pelas quadras, pelos bares da cidade, com todos esses produtos no meu colete, nos meus bolsos, e ali na apresentação eu posso mostrar essa variedade. Mas eu não tenho como andar, por exemplo, com um catálogo de fotos 30 por 45, para mostrar que elas também podem ser ampliadas em grande formato. Então, eu tenho também... E aí depende do cliente, mas eu tenho o Fine Art, eu tenho a fototela, o formato que o cliente quiser e o tamanho eu vou poder me adaptar. Então também tem esses outros produtos. Um produto que na verdade é serviço, que eu também acabei desenvolvendo, são as apresentações e palestras sobre esse tema, né? Então, 2 semanas atrás eu estava justamente participando com uma turma de alunos de 7 a 12 anos de idade que tem a condição de superdotação. Eu estava levando a apresentação sobre a observação de aves e as riquezas naturais. Então, a gente acaba que tem um diálogo, como eu te disse, com essa turma que é a criançada, né? Mas que também se aplica, e aí estive em São Paulo, levando não para crianças, mas para tomadores de decisão, a importância desse tema, né? E a criança mesmo, você trazer a questão da própria observação em si, faz também com que ela comece a querer fazer também, né? Eu acho que é uma baita de uma iniciação científica. E aí você consegue trazer para a criança a ideia do observar. Porque hoje em dia a molecada anda muito imediatista. Não consegue parar. Não sai do celular. O que uma coisa para mim é extremamente constrangedora é você ver uma família numa mesa e ali uma criança que não consegue sair do celular. Mesmo com a comida servida, ela segue no celular. E aí eu justamente faço essa brincadeira, né, quando eu vejo essa cena de que, olha, eu trouxe uma oportunidade para você parar o seu celular, prestar atenção no que eu vou te mostrar, e eu tenho certeza que tem um negocinho aqui que você vai gostar.
que acaba que são muitas cores, né? Isso, também tem esse apelo estético, né? Vamos E aí dizer com isso assim. você tira aquele foco da tela, Isso. né? E... Esqueci o que eu ia falar. Nós estamos nessa linha de criança, André, e aí tem mais um aspecto que eu acho importante. Você colocava a questão da iniciação científica, né? E eu acho que nada pode ser mais lúdico do que você, inclusive, criar uma competição. Vamos ver quem observou mais aves. Vamos ver a descrição do que vocês viram, como é que elas são. Então, agora nós vamos fazer uma ilustração sobre as espécies que vocês viram. Com essa turma mesmo que eu te falei, de alunos que têm a condição de superdotação, eu quero ver se nós desenvolvemos uma turma de observação de aves mirim. Então, eu quero dar esse pontapé com eles. Eu já tive um feedback muito positivo da família, né? Então, a gente está na costura para que isso aconteça. Você consegue até fazer com que essa molecada comece a fazer essas fotos, ainda que seja com o celular. Sim. Para você trazer ali aquele comparativo. Eu achei essa aqui, achei esse outro. Achamos o mesmo. Não, achei mais que você, achei menos. E você consegue também fazer com que ele, em vez de ficar preso na tela, tá aí, por ficar preso, mas buscar a imagem. E talvez com esse prazer, esse retorno que o videogame te dá, se você trouxer para essa situação que nós estamos conversando, ou seja, vamos ver quem observou mais. Vamos, se é foto, vamos achar a foto mais bonita. E vamos valorizar quem a fez. Sem essa bobagem de, não tem que competir. Não, uma competiçãozinha sadia, saudável, é importante. Sim. Vamos instigar nesse sentido. Não só o número de espécies, mas a foto com a melhor captura. Então, eu acho que tem uma riqueza que nos oportuniza atuar em de diversas formas, né? Aí, retomando a pergunta que você tinha feito, né? Se os produtos vão se desenvolver, é um livro aberto, querido. Veja, outro dia vendendo, conheci alguém que me disse: você poderia fazer um jogo assim, que é um jogo divertido. Agora eu não vou lembrar o resumo do jogo, mas essas oportunidades elas vão surgindo, assim como surgiu a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? À medida que a gente vai circulando, vai identificando algum tipo de ponto positivo que alguém traz, uma parceria que surge, então a gente vai sempre procurando melhorar e atender esse diálogo de forma a contento tanto para aquele que eu estou levando quanto para o que eu me proponho fazer. E redes sociais? Temos lá, por favor, quem puder acompanhar, o trabalho está lá disponível no Instagram, é o @natureza-em-foco.fotografia, @natureza-em-foco.fotografia. Lá tem o meu celular, quiser fazer qualquer tipo de contato, convite para palestra. Justamente como eu disse para você, eu busco na comunidade essa parceria, mas eu sei que muitas vezes existem entidades, inclusive, com fundo para esse tipo de projeto, né? E falta o link. Então, aproveito a oportunidade de estar aqui contigo, divulgando o trabalho e dizer para aquele empresário que gosta do tema, tem sensibilidade, se identifica, sabe da importância daquilo que eu estou propondo e tiver condição de fazer o aporte, tudo que eu preciso para que o desenvolvimento desse trabalho ocorra é justamente que a parte financeira esteja contemplada. Sou um cidadão pai de 2 filhas, de 2 pets, uma realidade diversa, com as contas para pagar, e encontrei nessa maneira, uma maneira não só de girar a engrenagem, mas de fazer o que eu gosto e levar para a comunidade algo que realmente eu acho que tem um significado importante. E aí por lá, além, como você falou, né, você geralmente está por aí nos bares. Exato. Por lá também o pessoal consegue adquirir os produtos. Sim, no dia a dia da cidade, circulo muito aqui na Baixa Asa Norte, né? A Baixa Asa Norte é o meu reduto principal, então as 400 é uma comunidade fantástica. Eu realmente vou até me emocionar porque é uma gente como a gente, né? Então,
são pessoas de bem que se solidarizam, não só com o tema, mas com aquele parceiro que se dispôs a estar ali, suando a camisa e levando, como eu te disse, um tema que julgo importante. Isso é muito bom, né? Pô. Pessoal da produção separou aqui algumas perguntas básicas. Bora. Qual é o animal que você mais gostou de fotografar? Aquele gavião de rabo branco na Lua, ele realmente tem uma história simbólica muito especial. É a trilha que eu fazia com meu cachorro. À época eu morava num condomínio do Jardim Botânico. E esse meu Banzer, que é um labrador chocolate, sempre teve todo o meu carinho, minha atenção, meu cuidado. E eu, mesmo morando em casa, sempre fiz questão de passear todos os dias com ele. Então, essa era a trilha que eu fazia. Já tinha avistado o gavião de rabo branco. Antes dessa foto na Lua aparecer, eu faço um registro dele com a luz do dia. E aí, quando eu voltei, ele não tinha ido embora, eu vi que a Lua ia nascer, estava com o equipamento em mãos, me posicionei para dar o ângulo que pegassem os dois objetos, né? Essa foto aí. Então, essa foto realmente é muito especial. Mas eu acho que ela não está aqui hoje. Deixa eu ver ela. Mas eu queria te falar de uma outra, que é a favorita da minha mãe, que ela dialoga com aquele texto que falei do meu padrinho, que é uma árvore seca no pôr do sol. Ah, ela não veio a danada, gente. É uma árvore seca no pôr do sol, com um fundo... Acho que é uma que tá... Essa aqui. Essa aí. Com um fundo bem colorido, né? O azul, o vermelho, com as características do nosso fim de tarde aqui na época de seca, e que remete àquela... Um dos sol dos mais bonitos que eu já vi. E remete àquela frase lá do... Uma das matérias que eu fiz na faculdade era comportamento animal. E eu brinco que era uma matéria que, assim, era a maior diversidade da UNB, era ali. Por quê? A matéria era da psicologia, mas fazia o da veterinária, gente da biblioteconomia, farmácia. Por quê? Mas do ciclo introdutório? Por quê? Porque a saída de campo era para o Pantanal. Ah, entendi. Aí a galera juntava tudo para poder fazer a matéria, a gente pagava só o ônibus daqui pro Pantanal e ficava lá no Pantanal. Mas veja, como você está aí mesmo narrando, é um tema interdisciplinar. E não tem um pôr do sol tão bonito que nem o daqui de Brasília. O daqui, nessa época de seca, ele é chocante, né? Ele é algo fora de série. Nós ainda temos uma questão na atmosfera que é justamente a poeira, então ela traz uma vermelhidão, ela deixa... Nós estamos no teto, né? Aqui são 800 e poucos metros do nível do mar, então nós realmente temos uma condição de céu privilegiado. Eu brinco que o nosso mar é o céu, né, de Brasília. E além desse aspecto do pôr do sol, você também vai ter a questão da observação de astros, das estrelas, né? Então aqui a gente tem do lado a Chapada dos Veadeiros, que é hot point para esse tipo de atividade, principalmente na época que cai a primeira água, que aí limpa a atmosfera, tira a poeira, tira a fumaça. Cara, que esse nosso cerrado é um trem esquisito, né? Ah, maravilhoso. Porque eu tive na Chapada pouco depois daquela queimada grande que teve. Tá. Eu tive exatamente ali no Vale da Lua. Tá. E, cara, foi questão, assim, de 2, 3 semanas que voltou a chover. Cara, já tava... Verde. Já tava ficando tudo verde de novo. É. Uma capacidade de renascimento. Eu posso estar falando bobagem, porque, assim, minha formação acadêmica é justamente comunicação social, né? Mas eu acabei virando um ornitólogo não acadêmico. E algumas, né, as questões das riquezas naturais realmente sempre me trouxeram interesse. Então, e nós temos inclusive espécies que só germinam depois da queimada, que a semente dela só vai... Precisa do fogo. Precisa do calor. Então é uma condição que as espécies já se adaptaram a essa realidade, né? E qual animal que você ainda não fotografou, mas gostaria? Lobo-guará. É difícil, né? Eles estão em processo aí de extinção, né? Tomara que a gente consiga, com ações de preservação, buscar reestabelecer uma condição de melhor desenvolvimento para eles, né? Mas é uma espécie que realmente mexe muito com o meu imaginário,
o canídeo, né? O lobo, essa característica dele das pernas finas, que eu acho a coisa mais linda. Ele é esguio e precisa dessa condição para se deslocar no bioma que ele vive, né? Então nós temos as lobeiras, que é uma árvore que dá aqui no Cerrado, que ele costuma se alimentar, mas eu mesmo ainda não tive a oportunidade nem de fotografá-lo e nem de ver no mundo natural. Eu já vi em cativeiro, mas ainda não tenho esse registro. Isso da nossa realidade aqui, né? Aqui. Mas eu quero sair o mundo, eu quero encontrar o Big Five africano, o mítico leopardo das neves, os tigres, que todos esses causam fascínio, encanto e são donos de um arquetipo de poder muito interessante. Um animal exótico que você teria? Que eu teria? Eu acho que eu já estou tão bem de animal que eu tenho 2 pets, 2 cachorros, um labrador, uma golden, que já me consomem a atenção, o tempo, a dedicação. E, veja, eu não tenho essa vaidade de tê-los por perto, assim, mais do que o próprio cachorro. Já tive gatos também, acho muito legal a parceria do gato, ao contrário do que muitos dizem, que o gato é individualista. Eu, quando tive, senti eles muito presentes, muito necessitando da interação, né? Então, o gato e o cachorro, para mim, tá legal. De fotografar? Mais difícil? Bom, eu tenho os 3 grandes felinos, mas eles foram fotografados em cativeiro. Não que necessariamente sejam indivíduos cativos. Algum deles estava, inclusive, em processo de reintrodução, mas foram fotografados em cativeiro, então o grau de dificuldade diminui. Eu vou te dizer o clique que eu acho que foi o mais difícil com o resultado, tá? Então, vamos ver se a gente consegue, em alguma câmera, mostrar esse cara aqui. Esse aqui é o gavião quiriquiri, e ele é uma das menores espécies é aquele que está com o calango. De ave de rapina, e ele está com um calango na pata, e essa foto eu fiz no amanhecer do meu dia. Ao sair na varanda, observei que ele estava posado com alguma coisa na pata. O tempo que eu fui buscar a câmera e dei o primeiro clique, ele se assustou, levantou voo, e foi o tempo de eu passar o dedo no anel, aumentar a velocidade de captura e fazer mais um clique, e o clique veio a foto que eu não poderia achar a estética melhor do que essa, entende? E qual foi o maior perrengue que você já passou para fotografar? Perrengue alguns, né? Quando eu te digo que a fotografia de aves é das mais difíceis, eu estou falando da soma de fatores, não só necessariamente do avistamento, do enquadramento, da condição técnica do equipamento para poder garantir a luz certa, a velocidade certa, né? Mas você está no meio natural e você está exposto às condições do meio, né? Então, você vai encontrar algumas peculiaridades. Tem muito mosquito, né? Essa foto. E aqui o calangão na pata dele na hora do lanche. Então você vai encontrar muito mosquito, você nunca vai andar num terreno retinho plano. E aí eu vou te narrar uma história, lembrando aqui de um amigo biólogo, maestro, musicista fantástico, Ivan Daut, professor também, quando numa oportunidade fomos ao Poço Azul, e como ele já conhecia a região, disse que nós não iríamos fazer o passeio tradicional que as pessoas fazem, que nós iríamos justamente fazer uma outra visão daquela realidade. E fizemos uma trilha invertida e fomos sair no meio do rio. Aí quando a gente porque aí fizemos uma trilha por dentro do rio para chegar onde era o passeio que o turismo tradicional leva. E quando a gente está entrando no rio, a gente viu que o tempo fechou, choveu,
desceu-lhe um pé d'água, aquela tromba d'água, o volume do rio foi aumentando. E o desespero batendo. O amigo mais tranquilo, dizendo fique calmo, vai dar tudo certo. Eu com equipamento fotográfico, saco de lixo para poder não deixar molhar. E lá pelas tantas eu digo, meu irmão, nós vamos ter que esbarrancar, pegar, agarrar as raízes e sair subindo, porque não, isso aqui está aumentando. Aí passou 2, 3 minutos, nós já conseguimos avistar o ponto, mas assim, para destacar um momento difícil, eu destacaria uma tromba d'água. E qual animal você seria? Eu gosto das aves demais, né? Como eu te disse, nada me transmite mais liberdade do que um ser que alça voo para ir fazer a refeição no outro galho, mas o arquetipo de poder dos grandes felinos também me exerce um fascínio enorme. É um carinho grande, né? Veja o lobo-guará, veja toda essa realidade dos canídeis aí ao redor do mundo, né? O lobo cinzento, o dingo da Austrália. Mas eu digo que acho que uma ave de rapina. Um sonho de infância. Eu sempre procurei viver o dia a dia a contento, valorizando os momentos que são vividos, né? Eu gosto muito do entendimento da zona autônoma temporária, é um conceito desenvolvido por Rankin Bass e trata justamente de que, à medida que você se oportuniza a viver o momento de forma integral, você vai ter quase que uma materialização daquilo que se propôs. E eu digo quase materialização porque não necessariamente ela vai se tornar em algo palpável, mas vai ficar na memória aquele momento vivido, né? Então eu penso muito que o que é passado, André, é história. O que é futuro é ficção. Nós só temos o momento presente. Então o meu sonho é viver plenamente o momento presente. Gostei. Filme, série ou desenho que você gosta, que tenha animal? Gosto dos três. Aprendi a gostar de série, não gostava de série, tinha uma série de dificuldades de entender por que as pessoas gostavam tanto de uma novela, que se afinal de contas nós temos aí a produção de novela em larga escala, né? Mas aprendi a gostar. Mas antes disso, e aí vou narrar nessa sua pergunta um episódio também icônico relacionado ao tema, eu sempre fui consumidor de documentário. Então eu era aquele moleque que acordava às 7 horas da manhã do domingo para assistir o National Geographic. Passava na manchete, porque na nossa época de infância não tinha ainda TV a cabo e toda essa realidade. Então, passava um documentário por semana na manchete no domingo de manhã. E eu estava ali a postos, acordava e é esse que eu vou consumir. O Pica-Pau eu via antes de ir para a escola classe, que eu tinha que chegar lá às 7h10 e o Pica-Pau 5h30 da manhã já estava rodando no SBT. Já. E eu acordava para assistir antes da aula. Então, eu acho que a principal fonte de ligação se dá no desenho animado e no documentário, né? Lógico, gosto muito de cinema, minha história na fotografia começa no cinema. Uhum. Participei da produção da Festa de Margarete, um preto e branco que recomendo a todos, chapliniano, do diretor Renato Falcão, um filme fantástico com Ike Gomes, uma lenda gaúcha da cultura, né? Em parceria com o Nico Nikolaevski, que formavam ali o Tangos e Tragédias. Então, eu comecei minha carreira de fotografia no cinema, participando da produção desse longa-metragem, né? E a série é mais recente. Fui conhecer Peaky Blinders e aí achei o máximo aquilo, uma fotografia sensacional. Aí fui consumir Casa de Papel, fui consumir O Mecanismo, que é uma série que se repete. Algum animal que você tenha medo? Não, medo nenhum. Mas eu, assim, mosquito, da dengue, principalmente. Barata. E
São esses dois que eu, assim... Tem um receio. Não tem medo, mas se tiver na minha frente, vai tomar uma chinelada. E o que você costuma fazer no seu tempo livre? Bom, quando eu dava assessoria de imprensa, o meu tempo livre era dedicado a essas figuras, né? Hoje em dia, quando você se torna proponente, criador, revisor, vendedor do seu próprio produto, essa história de tempo livre está muito mais ligada à hora de dormir. Porque você se vê envolto nessa condição de forma geral. Então, quando eu não estou vendendo, eu estou produzindo. Quando eu não estou produzindo, eu estou fotografando. Quando eu não estou fotografando, eu estou editando. Quando eu não estou editando, eu estou vendendo. Quando eu não estou vendendo... Acaba que é um ciclo. É um ciclo. Me dá muito prazer, me enche de orgulho, eu fico muito satisfeito. Mas justamente eu preciso que essa engrenagem financeira gire mais para que eu possa ter esse tempo livre que tu falasse aí, para que eu consiga achar uma outra área de admiração e me dedicar um pouco mais. E qual conselho que você daria para quem resolver seguir carreira com essa questão dessas fotos mais voltadas para essa riqueza natural que a gente tem? Vá em frente. Vá em frente. Se você gosta do tema, o tema vai precisar de você, tá? Então, esse é um dos feedbacks que mais me deixam realizados. É quando as pessoas entendem que a atividade que eu faço procura trazer o conceito do conhecer para preservar. Então, através da minha fotografia, eu consigo apresentar para a comunidade uma série de espécies que está aqui na volta e que eles não conhecem. Então, figura, pessoa, indivíduo, criatura, se tu tem esse interesse, se é uma coisa orgânica tua, investe nisso, investe na forma como tu vai fazer, te capacita, te profissionaliza. Não há ofício fácil, a não ser que você nasça em berço de ouro, né? E aí tenha todas as comodidades ali disponíveis. Não há ofício fácil, mas há o ofício que você faz com prazer. Então, se é isso que você ama, corre atrás, conta comigo, já passei meu contato, conta comigo que eu estou de braços abertos para toda essa comunidade que quiser desenvolver o tema. E qual o segredo para uma boa foto? Tu vai ouvir muito na história da fotografia o entendimento de que a fotografia é como o vinho. Quanto mais velho, melhor fica, né? Isso não significa que você não possa, de entrada, já trazer grandes resultados, até porque hoje nós temos uma condição de aparato tecnológico que vai favorecer esse movimento. Mas nunca se dê por satisfeito. Procure se desafiar. Procure achar áreas que te tiram da zona de conforto. Eu sempre botei na minha meta que para cada pauta que eu fizesse a cobertura, eu precisaria tirar dali 4, 5 medalhões, que fossem fotos realmente dignas de estarem publicadas e contando uma história. Então, eu acho que a grande charada é você nunca se dar por satisfeito e sempre procurar aperfeiçoar o seu trabalho. E lógico, né, gente, buscando fazer o que você gosta, na área que você gosta. Nós estamos aqui conversando de riquezas naturais, mas eu sei que tem uma gama de fotógrafos e de editorias distintas que trazem esse tipo de realização também. Eu queria agradecer. Que massa, bastante. Irmão. Realmente, assim, eu peço que o pessoal realmente procure no Instagram e tudo. Eu acho que é um trabalho muito bonito. Ô, irmão, obrigado. E vale a pena realmente a gente buscar essa conscientização de conservação. Do que, como a gente comentou aqui, é muito mais bonito você ver solto do que você ver preso dentro de uma gaiola. Perfeito. Né? Então eu queria agradecer mesmo, muitíssimo obrigado. Sensacional. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, o que vocês precisarem que a galera faz. Todo esse trabalho de internet, gestão de tráfego, vídeo... videoaula, curso, o que vocês precisarem a galera faz. Dizer que é isso e até semana que vem.
Tchau.